Queridos, eu estava orando ontem, pedindo uma palavra para Deus, e interessante que Deus me fez lembrar de um filme. Tem um filme que a pastora Vanessa vive brigando comigo, que ela fala que eu já assisti mais de 300 vezes. Porque toda vez que eu estou mudando de canal e o filme está passando, eu paro e assisto ele de novo. Sabe quando você está um pouco à toa, você tem alguns minutos de tranquilidade, e aí você começa a trocar de canal, e se por algum motivo aquele filme estiver passando, é incrível, eu paro e continuo assistindo. Quantos aqui já assistiram aquele filme do 300? Já assistiram? Alguns não, né? Não tem nem ideia do que eu estou falando. O filme 300, ele conta a história de um rei de Esparta, um rei espartano chamado Leônidas, e a luta que ele teve contra o Império Persa, na figura ali do Xerxes, o imperador Xerxes. Eu não sei se vocês recordam, mas ficou bem famoso, porque Xerxes era interpretado pelo Rodrigo Santoro, nosso ator brasileiro. Está lá fazendo sua carreira em Hollywood. E todas as vezes, eu acho tão bacana, eu acho tão interessante a história, a coragem, a bravura de Leônidas e aqueles 300 espartanos, que todas as vezes que aquele filme está passando e por algum motivo eu estou trocando de canal, eu falo, peraí, deixa eu assistir mais um pouquinho. E aí ontem eu estava lembrando desse filme, porque para variar estava passando em algum canal, e eu fiquei vendo a bravura daqueles homens. Vocês conhecem a história? Todo mundo conhece a história ou não? Não? A história é o seguinte, Leônidas era rei da cidade-estado de Esparta, uma cidade-estado pertencente ao Império Grego, e ele era o rei daquela região. E Xerxes, conhecido também como Xerxes I, era o imperador do Império Persa que estava invadindo a Grécia. Ele decidiu invadir a Grécia. Na verdade, não foi ele. Quem decidiu invadir a Pérsia foi o seu pai. Tá? Então, foi Dário que decidiu invadir invadir a Grécia. Teve a famosa Batalha de Maratona, onde o Dário foi morto logo após essa batalha. Ele perdeu a Batalha de Maratona para os atenienses. E o seu filho, Xerxes, assumiu o Império Persa. E com vingança contra os gregos, ele decidiu atacar todo o Império Grego, inclusive a cidade de Esparta, que era conhecida por ter os soldados mais bem treinados de toda a história militar. E o rei dessa cidade era Leônidas. E ele, com apenas 300 soldados, lutou, e aí tem divergências, né? Alguns historiadores dizem que eram 300 contra mais de 60 mil soldados persas. Outros dizem que não, eram 300 contra cerca de 8 mil soldados persas. Independente disso, era muito desproporcional. Sejam 8 mil, 60 mil o exército, era muito desproporcional. Só que Leônidas era um cara muito inteligente, além de um guerreiro muito bravo. E o que ele fez? Ele falou, olha, para eles invadirem Esparta, eles vão ter que passar por um lugar chamado Termópilas. As Termópilas eram grandes muralhas, duas montanhas muito altas, com um pequeno vale, um pequeno desfiladeiro entre elas. E falou, não importa se eles tenham 80 mil, 100 mil homens, eles vão ter que passar por esse lugar estreito. Então nós vamos colocar nossos 300 homens ali na porta daquele lugar estreito, e todo mundo que tentar passar, nós vamos atacar. E eles resistiram bravamente por dias e dias e dias e dias, e o exército persa, numeroso, poderoso, não conseguia vencer 300 homens espartanos. Até que eles foram traídos. Eles foram traídos por um camponês, um homem que morava ali na região, que explicou para os persas um atalho para dar a volta e pegar eles por trás e cercarem eles. E, finalmente, Leônidas e seus 300 foram mortos. O Império Persa prevaleceu. Essa é a história que a gente conhece, tanto dos livros de história quanto do filme, para quem assistiu 300. E aí eu fiquei pensando, tão poderoso esse homem, tão forte, estou falando de Leônidas, tão estrategista, responsável por uma das batalhas mais épicas que a história já viu, a Batalha de Termópilas. E no final o coitado perdeu. E aí eu fiquei pensando, deixando Deus falar comigo, o que nos garante a vitória?
Nossa habilidade? Nossa força? Nossa estratégia? O que te garante a vitória no dia a dia? Ter os soldados mais bem treinados ao seu lado? Por causa de um homem mal intencionado que traiu aquele povo de Esparta, eles perderam a batalha e foram mortos. E aí eu fiquei pensando, Senhor, quem nos garante a vitória senão Deus? E aí Deus me fez lembrar que existiu uma mulher, uma simples mulher, que foi muito mais vitoriosa e poderosa do que os 300 de Esparta. O nome dessa mulher era Radassa. Já ouviram falar de Radassa? Radassa viveu na mesma época que Leônidas e que Xerxes. E eu quero falar com vocês hoje sobre Radassa. Quem era Radassa? Alguém tem ideia? Radassa foi a mulher que venceu o imperador Xerxes. Peraí, pastor, mas eu assisti no filme do 300, a continuação, que a frota ateniense venceu Xerxes. Isso foi depois. A história, e não só os livros de história, a Bíblia nos ensina que Radassa foi uma mulher que, ao invés de usar a espada, usou o favor de Deus para vencer todo o Império Persa e impedir que o Império Persa destruísse, dizimasse todos os judeus. Alguns já sabem do que eu estou falando. Abra lá a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 3. Radassa, para quem não sabe, é Esther. Radassa era o nome hebraico de Esther. Sabe o que significa Radassa? Radassa no português significa murta. Sabe o que é murta? Quem trabalha com paisagismo aí? É aquela cerca viva. Sabe aquela cerca viva? Aquela que você faz muros com cerca, com... Como que chama aquilo? É tipo um arbusto, né? É um arbusto que você consegue moldar, fazer... aparar e deixar ele com cara... fazer redondinho, quadradinho. Aquelas cercas vivas que você levante uma parede, só que é um arbusto. Radassa significa murta ou esse arbusto específico, que também é traduzido entre os judeus como aquela que protege, porque era como chamada esse arbusto. O nome murta é um nome em português, não tem nada a ver com o judaico. Então Radassa significa aquela planta que protege, que também você vai conhecer ela na Bíblia pelo nome Esther, que é o nome mais famoso dela. Quem era Radassa? Radassa, deixa eu voltar na história. Já que eu contei de Leônidas, contei de Xerxes, deixa eu voltar um pouquinho na história. O povo judeu, eles foram conquistados cerca de 500 e pouco antes de Cristo. Eles foram conquistados pelo Império Babilônico. Não sei se vocês se lembram disso. Nabucodonosor, imperador da Babilônia, invadiu Jerusalém, tomou Jerusalém, destruiu Jerusalém, pegou os filhos dos nobres, né, dos nobres de Jerusalém, e levou eles como escravos lá para o território da Babilônia. E levou eles embora como escravos. Quase 100 anos depois, uns 80 anos depois, a Babilônia foi tomada, o Império Babilônio caiu e foi tomado pelos persas. Os persas tomaram o poder da Babilônia e, como consequentemente, os judeus passaram a ser agora servos dos persas, não mais dos babilônicos. O primeiro imperador, o grande imperador que fez isso, foi o imperador Ciro, Ciro da Babilônia. Vocês encontram tudo isso, por exemplo, no livro de Daniel. Vocês veem Daniel sendo tomado, levado da cidade de Jerusalém por Nabucodonosor, para servir lá no reino dos babilônicos. E depois Daniel conta que ele viveu durante o reinado do rei Ciro e também do rei Dário, que foi o filho do Ciro. Ciro fez algo muito interessante. Vocês vão encontrar também isso lá em Esdras, lá em Neemias. Foi esse rei que pensou, bom, os judeus estão aqui, eles são nossos servos, mas por que eu tenho que oprimi-los tanto? Eu gosto deles. Você vê isso lá em Neemias.
E aí liberou o povo judeu para voltar a reconstruir a cidade de Jerusalém. Lembram de tudo isso? Está lá na Bíblia. E aí começaram a reconstruir Jerusalém. Veio o rei Dário e finalmente o filho de Dário, o rei Xerxes. Aquele que você vê lá, o Rodrigo Santoro, no filme 300. O rei Xerxes, por sua vez, ele não era um cara muito misericordioso, não. A história mostra que ele era meio maluco. Aquele rei bem excêntrico. Aquele que o que dá na cabeça faz e acabou. Manda matar, manda fazer, mudou de ideia de uma hora para outra. Era um cara bem sanguinário, bem violento. E aí o que acontece? Ele tinha um dos oficiais do palácio dele chamado Amã. Esse Amã, ele odiava um outro cara chamado Mardoqueu. Eu sei que é muita informação para alguns, mas para quem já conhece, está mais adaptado. Mardoqueu era um desses judeus que viviam exilados no meio do Império Persa. Por que Amã, oficial do Império de Xerxes, odiava tanto Mardoqueu? Porque toda vez que Amã passava, ele mandava todo mundo se ajoelhar, se prostrar, porque ele se achava cara. Só que toda vez que ele passava, ele mandava avisar. Os guardas iam na frente e falaram, olha, se abaixem, se curvem, porque Amã está vindo. E Mardoqueu, como judeu, ficava de pé. E dizia, eu não me prostro. Mas por que você não se prostra? Porque eu sou judeu. E eu só me prostro perante o meu Deus. O que aconteceu? Amã ficou com ódio desse cara. E decidiu matar não só Mardoqueu, como decidiu exterminar todos os judeus do Império Persa. Todos. E olha que o Império Persa tomava desde a Grécia, pegando todo o norte da Ásia, Irã, até a entrada da Ásia. E ele decidiu exterminar todos os judeus. Esse Amã, muito inteligente, encostou em Xerxes, um dia que Xerxes já tinha enchido a cara, já estava bem alegre, e falou, ô rei, o que você faria com um camarada que não te obedece? Ah, um cara que não me obedece, eu mando matar. Então, e se eu te disser que tem todo um povo que não te obedece? Ah, esse povo tem que ser exterminado. E aí aconteceu, acompanha comigo aí, Esther capítulo 3, versículo 8 até o versículo 11. Então Amã disse ao rei Xerxes, existe certo povo, disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los, se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute este trabalho. Amã, determinado a destruir o povo judeu, convenceu o rei e falou, rei, e olha que eles eram muito ricos, aquele império, falou, nós vamos pegar aqui apenas 350 toneladas de prata. Você tem ideia do que é isso? 350 toneladas de prata. E com esse dinheiro, esse é o nosso orçamento para exterminar o povo judeu. Foi a ideia que Amã disse. Olha o que o rei achou dessa ideia, versículo 10. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse, fique com a prata e faça com este povo o que você achar melhor. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa o dono, o senhor, o imperador de toda aquela grandiosidade? Tirar o anel, dar na mão do cara e falar, o que você fizer está feito, a prata está aí à sua disposição. Gente, isso significa um decreto de morte contra todo o povo judeu. Trazendo um pouco para os nossos dias.
Vamos falar um pouco sobre medo e aflição. Imagina se no teu local de trabalho, um diretor, um gerente, não sei, o cara simplesmente cisma com você. Ele cisma com você, ele vai até o presidente da empresa, vai até o CEO e fala, aquele cara não te obedece, ele não faz o trabalho do jeito que você está mandando. E aí o CEO fala para ele, então tá bom, tá aqui o meu carimbo, faz o que você achar bem melhor com ele. Já imaginou a situação? Já imaginou a situação de você chegar, talvez, num hospital e receber um diagnóstico e falar, olha, esse diagnóstico é totalmente contrário à sua vida. Já pensou você chegar no seu casamento, no seu relacionamento e chegar numa situação onde você olha e fala, o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa fala, eu não quero mais estar casado com você. Eu não quero mais viver com você. Eu não te amo mais. Já imaginou os seus filhos, numa discussão, numa desavença, virar e falar, eu te odeio. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. São situações como essa no dia a dia que fazem a gente perceber que vem um decreto contra a nossa vida. Você já passou por alguma situação como essa? Você já viveu um decreto no sentido de que, olha, tá aqui o orçamento, faz o que você bem quiser, destrua com todos eles. Queridos, quantos e quantas vezes nós entramos em situação de aflição? Quantas vezes nós entramos em situação de medo? Quantas vezes o nosso coração treme ao ouvir uma notícia, ao ver uma notícia no jornal sobre a economia, sobre a mudança de governo? Quantas vezes nosso coração treme ao receber um diagnóstico do médico? Quantas vezes nosso coração treme ao ouvir uma situação no nosso trabalho, no nosso emprego, na empresa, nos negócios, nos clientes? Nós estamos todo santo dia recebendo palavras de medo e aflição. Sim ou não? Todo dia. Todo dia você recebe palavras que vão gerar medo e aflição no seu coração. Mas olha que interessante. Tudo isso aconteceu porque Amã, um cara soberbo, queria que Mardoqueu, um judeu fiel, se prostrasse perante ele, e Mardoqueu falou, não, eu só me prostro perante meu Deus. Xerxes era um cara totalmente inconstante, esse imperador maluco. Ele tinha uma esposa chamada Vasti. E um dia também, depois de muito beber, de farrear, a Bíblia diz que ele deu uma festa que depois de 7 dias de festa consecutivos, 7 dias consecutivos de farra no palácio, ele já estava para lá de bêbado, ele mandou chamar a rainha, a esposa dele, a Vasti. E a Vasti, vendo que ele estava bêbado, porque ele queria exibir ela para o pessoal, porque ela era muito bonita. E ela vendo que o cara estava completamente bêbado, falou, eu não vou ser humilhada. E ela não aceitou e falou, eu não vou. Ele mandou me chamar, mas eu não vou. Sabe o que o imperador Xerxes fez com a própria esposa? Assinou um decreto dizendo, porque ela me desobedeceu, a partir de agora ela não é mais rainha. Eu tenho direito de ter outra esposa. E eu vou procurar outra rainha. Simplesmente enclausulou a própria mulher, a própria esposa. Passado alguns anos, cerca de 3, 4 anos depois, ele fez uma seleção com muitas mulheres do seu reino. Mandou chamar um monte de jovens mulheres solteiras, e ele decidiu que daquelas ele ia escolher uma nova esposa. E foi daí que ele conheceu Radassa. Radassa era um judaico, e ele passou a chamá-la de Esther, o nome persa. Sabe quem era Esther? Curiosamente, sobrinha de Mardoqueu. Judia. Ela não falou nada. Ela não contou para o imperador que ela era judia. Ela ficou quieta. E ela foi escolhida como nova rainha do Império Persa. Nova esposa de Xerxes. Tudo bem. Passada essa situação toda, o tal do Amã louco
recebeu a carta, recebeu o anel, recebeu as 350 toneladas de prata e decidiu matar todo o império, dentro de todo o império, todo aquele que fosse judeu. E aí veio a notícia chegou no Mardoqueu, falou, olha, todos os judeus vão morrer. Gente, para você ter ideia do que eu estou falando, se você for numa história recente, basta você ler o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É mais ou menos o mesmo padrão. Imagina um ditador como Hitler, tomando conta de toda a Europa, e a sua principal bandeira é, judeu tem que morrer. Imagina você sendo um judeu morando na Europa durante a Segunda Guerra. Imagina você sendo um judeu morando na Alemanha, na Áustria, na França, que foi invadida. Imagina o desespero. É o mesmo desespero que esse povo passou nas mãos de Xerxes. Mardoqueu mandou chamar sua sobrinha Esther, ou Radassa, e falou o seguinte para ela, olha, você está sabendo do decreto do rei? Não estou sabendo de nada. O rei deu um decreto dizendo que pode matar todo judeu. E você é judia, ele vai mandar te matar. Você tem que fazer alguma coisa. E mesmo que você não faça nada, vai dar um jeito de nos livrar. Oi? Como assim? Acompanha comigo. De Esther, capítulo 4. Diz aí no versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Vem a notícia de destruição, de morte, de angústia. Sabe o que Mardoqueu falou? Mesmo que você, Esther, não faça nada, de algum lugar virá salvação para os judeus. Olha a fé desse homem. Olha a fé desse homem. Eu vou ler de novo. Diz aqui, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Ele chamou Esther e falou, Esther, você precisa fazer alguma coisa. O seu marido mandou um decreto onde todo judeu vai ser assassinado. Ou seja, você está com um decreto de morte. E mesmo que você não faça nada, eu tenho convicção que Deus vai livrar a gente de alguma maneira. Mas você e a família do teu pai vão morrer. Porque você é a primeira judia mais próxima dele. Será que quando você recebe uma notícia de destruição, será que quando você recebe aquela bomba que cai sobre a tua cabeça, será que nós conseguimos fazer igual Mardoqueu? Será que nós estamos tendo fé para dizer, mesmo que ninguém faça nada, Deus vai dar um jeito? Será que nós estamos tendo fé para isso? Nós temos essa confiança de verdade em Deus? Ou a gente está vindo aqui no domingo, às vezes dormindo, sentado aí, às vezes bocejando, às vezes pensando longe enquanto o pregador está falando, e não conseguimos colocar de prática essa fé em ação? Será? Será que nós temos confiança de saber que não importa como, Deus vai nos livrar? Você tem essa convicção no seu coração? Você tem essa convicção no seu coração de que Deus vai fazer de alguma maneira? Seja através da Esther, seja através do governo, seja através do trabalho, seja através de um médico, seja através de um curso, seja através da igreja. Não importa de onde vem. Mardoqueu disse, se você não fizer nada, você vai morrer. Mas eu sei que socorro e livramento vem de algum lugar. Quantos de nós têm essa confiança? Ou vou melhorar a pergunta, quantos de nós
querem ter completamente essa confiança. Amém? Não importa a notícia. Ele sabia que Deus ia cuidar deles. É a mesma história de Daniel e os 3 amigos lá quando foram lançados na fornalha, os 3 amigos de Daniel. Daniel quando foi lançado na cova com leões. Eles falaram a mesma coisa para esses imperadores. Não importa o que vocês façam com a gente, eu não vou me prostrar. Eu vou confiar somente em Deus. Se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Se não quiser, Ele é Deus. Será que nós estamos realmente com o coração preparados? Ou nós ainda somos melindrosos? Não, Deus tem que fazer do meu jeito. Deus tem que fazer do meu jeito. Se Deus não fizer assim, eu não mais sirvo a Ele. Se Deus não fizer assado na minha família, eu abandono o trabalho. Se Deus não fizer não sei o que, eu abandono a igreja. Se Deus não fizer do jeito que eu pedi para Ele, eu não vou mais, eu não faço mais. Aonde está a nossa fé? Eu estava conversando com os pastores essa sexta-feira. Tem algo que está machucando muito o meu coração. Tem uma situação na igreja contemporânea, não é aqui apenas com a gente, é em toda e qualquer igreja. Tem um problema que eu julgo ser muito preocupante na igreja contemporânea. Segundo a palavra de Deus, Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Sim ou não? Sim. A Bíblia relata que Deus é o princípio e é o fim de todas as coisas. O problema é que tem uma onda de líderes mal intencionados que ensinaram para mim e para você que Deus é um meio e não o fim de todas as coisas. Deus é um meio para você conquistar seu carro novo. Deus é um meio para você melhorar seu casamento. Deus é um meio para você conquistar a casa dos seus sonhos. Uma série de líderes mal intencionados, pessoas com o coração maligno, usadas por Satanás, não são pastores, são usados do diabo, que nos ensinaram nas últimas décadas que Deus não é o fim, Deus é um meio. Quer dinheiro? Vai para a igreja, Deus é o meio. Quer saúde? Vai para a igreja, Deus é o meio. Quer alegria? Vai para a igreja, Deus é o meio. Queridos, Deus não é meio de nada. Deus é o princípio e o fim. Ele criou e Ele é o consumador de todas as coisas. Quer um meio para ganhar dinheiro? Acorda cedo, trabalha, estuda, se dedica. E seja fiel para com Deus. Quer um meio para consertar teu casamento? Deixa de ser orgulhoso, arrogante. Peça perdão, reconheça, se submeta, seja amoroso, atencioso, carinhoso. Vai fazer o curso do Casados. Quer um meio para cuidar da tua saúde? Tenha uma alimentação mais saudável, pratique exercícios, faça exames periódicos. Seja fiel a Deus. Deus não é meio. Deus não é meio. Aprendemos que Deus é uma porta para conseguir o que eu quero. E Ele tem que fazer do jeito que eu quero. Se Ele não fizer do jeito que quero, eu fico lá todo chateadinho. Não. Deus é Deus, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele não precisa de para nada. Ele vai continuar sendo Deus, com ou sem a minha presença. Agora, eu, sem a presença de Deus, o que eu sou? Um arrogante, orgulhoso, incrédulo. É isso que eu sou sem Deus. É isso que eu sou sem Deus. E Mardoqueu entendeu isso ao ponto de dizer: se você não fizer nada, Esther, você vai morrer. Eu não estou preocupado pelo povo judeu, porque o povo, eu sei que Deus vai dar um milagre. De alguma maneira Deus vai fazer. Como? É problema dele. Amém? Às vezes a gente fica dando regra para Deus. Deus faz assim. Deus faz assado. Jesus faz tal coisa. Eu fico imaginando, eu já falei que imaginar é pecado, né? Eu fico imaginando Deus olhando e falando: tá entendendo nada. Deus faz tal coisa, faz dinheiro aparecer na minha conta. E ele deve ficar olhando assim, né? Hã? Que hora que você acordou hoje?
Quantas horas você dedicou do seu dia a isso? E quer que aconteça? Deus, faz um milagre. Mas eu quero que o milagre seja assim, assim, assado. Eu fico imaginando. Lembra do cego na entrada de Jericó? Jesus ia passando. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Aí Jesus vira para ele e fala, o que você quer? Se fosse nos dias de hoje, ô Jesus, tá vendo que eu sou cego? Capaz de dar uma bronca em Jesus ainda. Lembra uma situação que a Bíblia relata? Que Jesus cuspiu no chão. Quem lembra disso? Jesus cuspiu no chão, fez ali um lodo, né? Uma lama com a saliva e areia e passou nos olhos do cara. Eu fico imaginando a nossa geração, de que Deus tem que ser um meio para nos servir. A nossa geração, imagina alguém, cara, você não vai imaginar. Eu sei que você não consegue enxergar, mas Jesus cuspiu no chão, tá fazendo uma meleca e tá vindo com isso na tua direção. Não, Jesus, não põe essa nojeira no meu olho, não. Não é assim. O Senhor é poderoso. Basta uma palavra, não precisa nem encostar em mim. A gente quer dizer para Deus como Ele tem que agir. Ou só eu faço isso? Acho que só eu faço isso, né? Só eu. Não, Deus, não faz assim não. É assim, é melhor, Deus. Você não está vendo? Mardoqueu tinha confiança em fé que Deus ia fazer. Como? Essa não é a nossa parte. Amém? Veio o medo, mas veio a fé e a confiança. E no capítulo 5 de Esther, versículo 1, diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada, e quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro, e o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será dado a você. Deixa eu explicar mais uma loucura do rei Xerxes. Existia uma norma real dentro do palácio. Ele ficou tão furioso quando ele mandou chamar a rainha Vasti, a primeira esposa, e ela não foi, que o decreto, entre outras coisas, dizia: ninguém pode entrar na sala do trono do rei sem que eu chame. Ou seja, só pode entrar pela porta e vir na direção do rei se ele mandar chamar. Se ele não mandar chamar, a pessoa que entrar, ou o rei estende o cetro num sinal de misericórdia, de perdão, eu te perdoo, pode vir falar comigo. Porque se o rei não estender o cetro, a pessoa que entrar por conta própria na sala do rei ia ser morta. Já estava condenada à morte. E esse foi o medo de Esther. Quando Mardoqueu falou para ela ir lá falar com o rei: vai lá, intercede pelos judeus. E ela falou: eu não posso. Depois você pega o livro de Esther, lê ele na sua casa, é curtinho, são poucos capítulos, lê a história completa. Esther ficou desesperado, falou: eu não posso, se eu entrar lá na sala dele, sem ele mandar me chamar, eu vou ser morta. Gente, lembre que o casamento naquela época não é igual hoje. O rei só tinha a rainha para 2 propósitos: prazer e filhos. Ponto final. Ela não era participante do reino, ela era literalmente um objeto dele. Era assim que funcionava. As rainhas eram objetos dos reis e a intenção deles era apenas para ter descendentes. Ponto final. Ela não tinha acesso, ela não dormia no mesmo quarto que ele. Ela só ia para o quarto dele, para a sala dele, quando ele mandava chamar. Ponto final. Assim eram os reinos. Assim era até 1500 e pouco. Mais, 1800 e pouco, até toda a época de império. E assim, Esther criou coragem, colocou a roupa real e entrou na sala do rei.
Se ele não estendesse o cetro para ela, ele não precisava falar nada. Automaticamente os guardas vinham, prendiam e executavam Esther, mesmo sendo a rainha. A Bíblia diz que ele estendeu o cetro num sinal de misericórdia. E mais do que isso, o que você quer, minha rainha? Mesmo que seja metade do meu reino, eu te dou. Sabe o que falta para nós como cristãos? Essa ousadia de Esther. Essa ousadia do tudo ou nada. Essa ousadia de se vai dar tudo errado, se ele vai mandar me matar, não importa, eu vou tentar. Falta para nós a ousadia de Esther de falar, eu tenho uma situação, eu tenho um problema, eu tenho uma carta dizendo que todo judeu vai ser assassinado, eu preciso fazer alguma coisa, nem que isso custe a minha vida. Porque é um bem maior do que a minha própria vida. Eu estou tratando de uma situação muito além da minha própria vida. Estou falando de todo um povo, de toda uma nação. Falta em nós essa ousadia. Falta em nós essa ousadia para trazer, às vezes, o melhor para a nossa família. Às vezes nós somos tão covardes, eu falo por mim mesmo. Às vezes nós ficamos enrolando tanto tempo para tomar decisões importantes. Às vezes a gente fica empurrando com a barriga, achando que vai resolver. Olha, Albert Einstein disse uma vez que a maior definição de insanidade é você fazer todos os dias as coisas do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Eu vou repetir. A definição de insanidade é você fazer as coisas todos os dias do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Falta ousadia para mudar. Falta ousadia. Falta ousadia para entrar na presença do rei, como Esther fez. Falta ousadia nossa para entrar na presença do trono de Deus. Por que nós somos tão medrosos? Por que nós fugimos da comunhão com Deus? Deus espera lá todo santo dia no seu trono, esperando nossa conversa, esperando um momento de oração, onde você possa se chegar a Ele e Ele ouça o que você tem a dizer. Ele anseia pela comunhão conosco e nós fugimos dessa comunhão. E nós não gastamos tempo em oração. Nós não gastamos tempo com porque é chato. É chato porque você só fala. Você não deixa Deus falar com você. É lógico que é chato, é um monólogo. Você fica lá 2 horas, Deus, Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo, Deus tem misericórdia, Deus faz tal coisa. Isso não é um relacionamento de amor. Isso é usar Deus como meio para conquistar o que você quer. Quando você aprende a entrar na presença do rei, como Esther fez, com humildade, com temor. Gente, imagina o coração daquela mulher, pensa comigo. Ao olhar para o rei, ela podia ser mandada a ser morta. O rei podia mandar matá-la, porque ela entrou sem pedir autorização. Porque não foi ele que chamou ela. Imagina como estava o coração de Esther. Tenta se colocar no lugar dela. Você não acha que o coração dela estava na boca? Que o coração estava disparado? Você não acha que ela não sentiu medo, pensando, ele pode mandar me matar? Ela estava com certeza em pânico, com certeza. Eu estaria em pânico se eu fosse ela. Mas mesmo com medo, mesmo com a notícia ruim, mesmo com tudo aquilo que estava ao redor, mesmo sob a promessa de poder ser morta por não pedir autorização, ela fez o que tinha que fazer, entrou, criou coragem e foi na direção do rei. Quantas vezes a gente por muito menos não faz nada disso? A gente por muito menos não gasta 5 minutos falando com Deus em oração. Lembrem, a presença do rei e do seu cetro de misericórdia simboliza nessa passagem a presença do próprio Deus que nos recebe diante do seu trono, que estende a mão para nós com misericórdia, que quer ouvir a nossa petição como assim ela ouviu a de Esther. Diz que Esther achou graça aos olhos do rei. Sabe o que Deus espera de nós? Já veio a difícil notícia, a carta para matar os judeus. Já veio o medo e a aflição. Já veio a confiança e a fé de Mardoqueu dizendo, não importa se seja por você ou de outra forma, Deus vai nos livrar.
vai passar o medo no primeiro momento? Vai vir medo no seu coração. Deus vai te encher de fé e ousadia? Vai. Mas você precisa agora fazer algo palpável, factível. Você precisa sair do seu lugar e orar. Você precisa sair do seu lugar e bater na porta onde Deus está mandando você bater. Você tem que sair do seu comodismo e fazer o que Deus está te pedindo, talvez há um dia, há meses, há anos. Às vezes Deus está te pedindo para compartilhar o evangelho com um amigo. Às vezes Deus está te pedindo para pregar. Às vezes Deus está te pedindo para respeitar mais sua família e se colocar em submissão a eles. Eu não sei o que Deus está te pedindo, mas não adianta ficar enrolando. Levante do teu lugar e faça. Falta ousadia para fazer o que tem que ser feito. Esther fez o que tinha que ser feito. Amém? O que você acha que aconteceu? Esther capítulo 8, versículo 16. Finaliza a nossa história. Eu vou resumir. Esther não falou de ir de cara lá para o rei o que ela queria. Ela convidou ele para um jantar no dia seguinte. E mandou chamar Amã, o oficial que mandou matar todos os judeus, e mandou chamar Mardoqueu, que era o seu tio. Durante o jantar, o rei de novo perguntou: minha rainha, o que você quer? Se você quiser metade do reino, eu te dou. E ela falou: eu não quero metade do seu reino. Eu só quero que você anule o decreto que mandou matar todos os judeus. Porque Amã, esse homem que está sentado ao seu lado, nos odeia. Como assim nos odeia? Eu sou judia. Ela se revelou para o rei e disse: se você está mandando matar os judeus, eu tenho que ser a primeira a ser morta. A Bíblia relata que o rei mandou enforcar Amã na própria forca que ele tinha construído para matar Mardoqueu. Pegou todos os bens de Amã e deu para Mardoqueu. E colocou Mardoqueu, esse judeu fiel, como o novo ministro do seu reino no lugar de Amã, que ele tinha acabado de enforcar. E ainda deu o decreto nas mãos de Esther, dizendo que todo judeu que fosse ameaçado não apenas poderia se defender, como poderia atacar e levar os despojos de todos aqueles que os odiavam. E para finalizar, no versículo 16 do capítulo 8, fala assim: para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Vem o medo, mas você precisa posicionar com fé e confiança que Deus vai fazer do jeito dele. Você precisa agir e ter ousadia para entrar na presença do rei. Porque no final, vem o júbilo, vem a alegria, vem a celebração. Isso aconteceu com o povo judeu. E é aqui que eu termino dizendo que Radassa, que era o seu nome judaico, foi a mulher que livrou todo o povo judeu das mãos de Xerxes. Coisa que nem Leônidas e seus 300, com toda a estratégia, com toda a força, conseguiram impedir o poder daquele homem. Mais vale uma mulher de joelhos diante do trono do rei, pedindo o seu favor, do que guerreiros de toda a Grécia reunidas contra ele. Para você ter ideia do que eu estou falando, Esther se tornou rainha 1 ano depois, cerca de 1 a 2 anos depois, que Xerxes destruiu Leônidas e seus 300. Cerca de 1 a 2 anos depois, ela se tornou rainha no lugar de Vasti e foi responsável pela libertação e salvação de todos os judeus. E você? Quais cartas você recebeu de notícia ruim? O que o mundo tem preparado para te destruir? Como está a sua confiança que Deus vai te livrar de um jeito ou de outro? Quais ações você se compromete a fazer hoje
para entrar na presença do rei e ver o livramento, e ver ele te honrando. Eu quero estar junto com você quando a gente celebrar igual os judeus celebraram. Amém?